E pessoal, olha aí, tava meio sumido, né? Correria. Trabalho e as otaquis nerdices não paravam mais, cara, né? Já viu como é que é? Tem que pagar a conta. E olha só, sejam bem-vindos mais uma vez, lógico. Olha o que nós temos aqui na capa da Henshin número 31, gente. Olha aí, cara. E depois da vinheta nós vamos falar, logicamente, com o Masami Kurumada através da entrevista que a Henshin fez com ele ali no ano 2001, 2002, tá? E mais algumas coisinhas também, dar aquela comentada. Bora lá. Pô, vamos abrir então, aqui de acordo, ó, fevereiro de 2002, então. Bem no ano que eu comecei a ter umas ideias, né, a respeito de eventos e tudo mais. Já de cara mostrando aqui do lado da promoção tudo para um autógrafo, né, crie uma frase dizendo o que você faria para ganhar um autógrafo Masami Kurumada aqui, gente, aquelas iniciativas que a gente fazia quando entrevistava, né, grandes nomes assim, então já trazia a entrevista e algumas fotos, alguns posts e tal, assim, autografados pelos artistas, e aí já mandava-se uma promoção. Besta nada, né, lógico. Acho que eu faria o mesmo também. Então, olha só como é que ficou essa ideia. Você não tem noção do orgulho e da satisfação que toda a equipe da Henshin está sentindo. E não é para menos, depois de 1 ano e meio de negociações, olha aí pessoal, 1 ano e meio, tá? Finalmente entrevistamos Masami Kurumada, simplesmente o criador de Cavaleiros do Zodíaco. Não sei precisamente quantas pessoas já entrevistaram o pai do Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki, mas tenho certeza de que foram muito poucas. Agora uma entrevista completíssima com o que estamos publicando e eu garanto que ninguém no mundo fez igual. Kurumada nos contou absolutamente tudo sobre os Cavaleiros. Sabe aqueles mistérios sobre por que a saga de Hades não foi produzida, se existiu ou não a saga de Zeus, que ele chama de saga dos deuses? Olha que coincidência que nós já temos aí, anos depois, podemos falar 2 décadas, né, já, justamente aí a saga dos deuses sendo publicada atualmente lá no Japão. E aqui, se existia ou não, né, falando tal, a participação dele na criação dos personagens extras do anime e dos especiais. Pois bem, ele desvendou todos. Depois dessa entrevista não sobrou sequer uma duvidazinha sobre a epopeia dos defensores de Atena. Melhor ainda é saber que você de quebra ainda pode ganhar um autógrafo exclusivo do Kurumada. Tá vendo justamente aqui? Editorial do Marcelo Del Cria, que vamos lá, né, galera? Bom, de cara, não vai pra entrevista, vai pro filme de Sakura Wars. Lembra do Sakura Wars? Já comentei aqui no canal, dizendo que fomos conferir nos cinemas a nova aventura de Sakura e seus amigos. Aí, gente, aqui lá no Japão. Tá? E aí falando que desde o dia 22 de dezembro de 2001, os cinemas japoneses estão exibindo Sakura Wars The Movie. Ali o Sakura Taisen Katsudou Shashin, que foi lançado como parte do Festival de Anime de Inverno de Kadokawa. Aqui mostrando um pouco sobre as referências de Sakura ali direto dos games, desde 1996, 98 e 2001. Falando aqui sobre o filme, o que realmente estava acontecendo ali no enredo que o filme estava oferecendo. Falando que a aventura começa na véspera de Natal, do ano 15 da Era Taisho. A história se passa numa realidade fictícia, equivalente ao ano de 1926. Sakura e os integrantes da Companhia Imperial de Teatro e Música apresentam seu show natalino com grande sucesso. Pegando assim de resumo, o movie ele tem ali seus altos e baixos, tá? Em relação assim a ritmo como ele foi apresentado. Aqui mostrando mais personagens, tá? A heroína Sakura, tá, gente? Aqui ela é uma exímia espadachim, descendente de uma família que vem exterminando seres malignos há muitas gerações. E aqui a antagonista, a Rachel Alter, que né, parece, seria no caso assim, a antagonista de Sakura, uma garota que veio fazer um estágio na companhia. Ela foi a comandante da extinta equipe Estrela. Prática e individualista, ela cria atritos entre os integrantes da nova equipe. Justamente o enredo que eu falei para vocês,
que tem aqui. E aqui também comentando sobre os ovos de Sakura Wars ali de 1997 e 98, Olga Kenan e o Gouka Kenan de 1999. Cara, no geral, o jogo eu não tive ali tanto contato, mas o anime eu achei muito legal e as músicas também, já até comentei aqui também sobre a abertura, que foi ali interpretada ao vivo com a galera do elenco, cara, a caractere e tudo mais, bicho, bacana pra caramba. Falando aqui sobre a série de TV do de 2000, comentando um pouco sobre o ambiente ali, né, de robôs e máquinas, aí falando ó, que em Sakura Wars The Movie, o que não falta são armas super desenvolvidas de combate. E ali pegando, gente, um estilo de atividade teatral, cara, não era só mais ali uma ideia que tampava, né, vamos dizer assim, camuflava o que realmente as meninas faziam, né, que elas eram de uma... Não é só quando eu falo as meninas, não é só Sakura, o que elas faziam ali para enfrentar esses seres malignos que apareciam. Bicho, era alta tecnologia, ambientada, como falado ali, para um ano ali equivalente a 1926. Fica bem aquela coisa assim meio cyberpunk, né? Ou não sei se era cyberpunk, tem um outro, steampunk, alguma coisa assim. Aí aqui mostrando, o poder astral é um poder milagroso localizado no interior dos humanos, algo parecido como o Ki de Dragon Ball, Cosmo, né? Esse poder convertido numa energia física é chamado de energia astral, portanto, a armadura astral é uma arma que só pode ser usada por pessoas especiais, sendo ele, no caso, a Sakura uma delas. Ele mostrando, né, alguns exemplos. Falando aqui sobre o futuro, também os jogos Sakura Wars foram sendo transportes ali para diversos consoles, como o Dreamcast e o Windows. O Dreamcast já era, né, pessoal, infelizmente. Mas eu nem acompanhei mais, assim, se saiu outras coisas de jogos de Sakura Wars. Mas no geral, né, o pouco contato que eu tive, como eu falei e tal, com certeza era bem divertido. Mas a minha pegada mais dela aí foi realmente com o anime. Eu realmente acho que eu não assisti esse filme, viu, cara? Mas aí já me dá uma ideia para eu correr atrás, porque já tem, tempo pra caramba. As cartas ali de Henshin no Tegami respondido pela Kali, Rio Grande do Sul, Piauí. Aqui, ó, esse desenho ficou legal, o de Salvador Lopes, do Mato Grosso do Sul, mostrando aí a Ioria, Seiya, Goku, uma mistureba de Sakura Card Captor, Dragon Ball e Sailor Moon. Nossa! A Misty desenhada aqui também. Esse aqui é outro de Ronaldo Alves. Esse de São Paulo e o do Ronaldo também era de São Paulo. Os rivais mais poderosos. Kura, o irmão mais velho de Frieza, vem à Terra para se vingar de Goku e mostrar quem é o guerreiro mais poderoso do universo. Ali a América Video, né, que tava mostrando ali, tinham trazido vários títulos de Dragon Ball ali, movies especiais assim, para o mercado de vídeo, né? E ele estava trazendo o que? O quinto especial de Dragon Ball ali, produzido no Japão em 1991 pela Toei Animation. Os rivais mais poderosos é a ação do começo ao fim. Isso porque eles nos apresentam mais um membro da família Frieza, Kura, ou Kura, o irmão mais velho do conhecido vilão. E aqui mostrando um pouquinho, falando sobre o especial, que quando o Frieza estava destruindo o planeta Vegeta, a nave do Kura estava próxima ali, só dando uma sapeada, e ele vê uma cápsula, né, uma nave assim, né, indo para longe, né, distante aí dessa explosão, e justamente quem estava nessa nave era o Goku, galera. E aí o Kura podia muito bem ter acabado ali, né, com o Goku quando criança, mas ele deixou falando que era bom pro Freeza se arrepender por não ter resolvido seus assuntos assim inteiramente, cara. Só que é aquela coisa de família. O Goku matou, né, derrotou o Freeza da primeira vez. Matar realmente, quem matou foi o Trunks, né, transformou ele em farinha. Vocês lembram na iniciozinho da saga ali Android? Que o Trunks transformou o Freeza, transformou ele em farinha, o pai do Freeza rapidão também. Mas aqui falando sobre esse especial, são poucos guerreiros desses que participam dos rivais mais poderosos. Lógico também, né, a galera que aparece. Aí é o Gohan, o Piccolo, o Kuririn, o Long, nossa, esse Long então, meu Deus. O Mestre Kami, o Mestre Karin e a Jirop fazem apenas rápidas participações. Claro que toda a trama gira em torno da batalha entre Goku e Kura.
A briga tem início quando o vilão fica sabendo da morte de Freeza e vem à Terra atrás do Super Saiyajin que o matou. Será que ele busca vingança? Não exatamente. O caso é que Cooler sempre se achou mais poderoso e mais esperto que o Freeza. E enfrentar Goku seria um grande desafio. Cara, foi legal. Aqui mostra até umas formas do Cooler, tá? Aqui é a segunda forma dele. Muito forte realmente também. Tem uma sequência, acho que a próxima a gente até mostra. E aqui os capangas, né, do Cooler também vindo participar, aí causar aquela confusão. Mais uma vez o Gohan tomando aquele couro. Então você pode pegar que essa ideia aqui, ó, ela é antes da saga. Ela é antes da saga Android. Se a gente for pegar assim na parte do tempo, né? Em linha cronológica. E aqui, entrevista exclusiva com Masami Kurumada. A criação das aventuras de Seiya, o anime, os especiais, a saga de Hades, a saga dos deuses e seus principais trabalhos, o criador do Cavaleiro do Zodíaco conta pela primeira vez na história absolutamente tudo sobre sua obra mais famosa e desvenda todos os seus mistérios e mais. Até de Dragon Ball, National Kid e Ultraman ele fala. Então alguns aqui eu vou fazer questão de ler, vocês podem ter certeza, porque tem respostas aí que tem muito a ver com as ideias que nós sempre tivemos, né, em relação à sua atuação ali, quando o pessoal estava mexendo na sua obra. Então aqui, por exemplo, o Cavaleiros do Zodíaco estaria mais para o estilo Gekiga? Eu não desenho pensando em seguir especificamente um estilo ou outro. A classificação não importa para mim. Ele é meio assim, seco. Em resposta, não que ele seja mal educado nem nada. É aquela forma assim, né? Mais assim, culta e direta em resposta. Deve ter dado muita entrevista já, mas igual o Marcelo falou, esse jeito aqui assim, como que estavam perguntando, era só no Brasil. Mas com certeza passou por muitas outras. Você gosta de séries de live action e anime? Quando criança eu assistia, mas depois os meus interesses mudaram, normal. O que você assistia quando era criança? Aí tá aqui, ó, séries tão velhas que nem sei se vale a pena ser citadas. Por exemplo, o Gekko Kamen, que é um tokusatsu também, um dos primórdios de tokusatsu de série. O Nanohiro Kamen, que são heróis mascarados dos primórdios das séries do herói do Japão, tá vendo? O National Kid chegou a passar no Brasil e fez grande sucesso. E o Kurumada adorava assistir o National Kid. Ultraman também é muito famoso no Brasil. Aí ele aqui, ó, na época que passava Ultraman, eu já havia parado de assistir essas séries. Mas a anterior, Ultra Kill, em que apareciam os monstros, eu assistia no primário. O Ultraman foi depois que eu entrei no ginásio, e aí já não assistia mais. Foi qual o seu primeiro título de mangá publicado e do que se tratava? O primeiro, como irei explicar, era um mangá de Banchos, chefe de gangue. Era uma história de estudantes fora da lei e de delinquentes. Foi um mangá nesse estilo assim. Você não encontra mais à venda. Agora o título, tenho até vergonha de citar, mas é Sukeban Arashi. É a história de uma garota brigona. Me lembra de Sukeban Deca, já assistiram, gente? Tem Sukeban Deca, tem anime, tem mangá, acho que ele tem mangá, e tem filme também muito bacana, eu recomendo. É bem esse Sukeban Deca, de uma menina que ela é do ioiô. Foda demais, viu? E qual foi seu primeiro grande sucesso? E aí o Ring no Kakeiro, de 1978 a 1983, que é um de boxe, tá, gente? Agora eu tô fazendo Ring no Kakeiro 2, mas o original foi o meu segundo trabalho regular. Eu virei profissional publicando o Sukeban Arashi. Logo em seguida, esse título foi um estouro de vendas, rendeu 25 volumes encadernados. Aí aqui pegando uma pergunta direta também aos cavaleiros, ó, como surgiu a ideia de criar os cavaleiros? De onde veio a ideia de usar mitologia grega e a astrologia como base? Todas as histórias que faço são de luta. Essa essência não se altera nos mundos que crio. A única diferença está no tempero e no algo mais. Então, em vez de personagens se transformarem como super-heróis da TV, pensei neles vestindo armaduras. As armaduras precisavam ser bonitas, e aproveitar a mitologia grega e a astrologia dava mais força e beleza à ideia. Portanto, peguei uma história de luta, adicionei um elemento mais fashion, que são as armaduras, e como base para os desenhos delas adotei as constelações. O legal disso é que também seria possível identificar o signo com a caracterização dos personagens e fui desenvolvendo as ideias dessa maneira. Bem bacana. Você já gostava de astrologia antes de fazer os cavaleiros? Não chegava a gostar. Eu só olhava o horóscopo de vez em quando. Quanto tempo durou a série?
Acho que foram 5 anos, se não me engano. Cavaleiros começou a ser publicado pouco depois de Dragon Ball, mas o Dragon Ball ficou comprido demais. Eita, pô, aqui acho que será que foi alfinetado? Dragon Ball Z está passando no Brasil e fazendo grande sucesso. Já Cavaleiros foi exibido há alguns anos, mas ainda tem fãs fervorosos. Eu escutei falar na editora Shueisha que lá no México fizeram uma apresentação dos Cavaleiros com atores reais numa peça em estilo musical. Aqui no Japão também fizeram um musical estrelado pelos MAP. Você ficou totalmente satisfeito com o resultado de sua criação? Falando sinceramente, depois de terminar o trabalho, não é satisfação que eu sinto, é um grande abatimento. Uma semana após a outra, precisava descarregar mais e mais ideias para surpreender o leitor e quando terminava eu ficava totalmente abatido. A história que estou publicando agora é a mesma coisa. Mesmo retomando o mangá depois de 20 anos, acho que não existe uma obra que fique perfeitamente encerrada. Cavaleiros, por exemplo, tenho em minha cabeça a Saga dos Deuses, onde Zeus irá aparecer, mas ainda não trabalhei em cima. Isso aqui, gente, lá 2002, tá vendo? Ele já tinha ideia ali, segundo ele falando que a ideia toda já estava na cabeça. Tá? Será que essa ideia da cabeça está sendo concretizada agora? Ou nesse decorrer de todos esses anos, pode ter sido reformulado essas ideias? Uma pergunta que foi até legal, ó. Quanto tempo se gasta para desenhar cada armadura? E ele falando que é mais ou menos uma semana, rapaz, que tem que sair, né, o capítulo, então, ó, mãos à obra. Existe uma história, essa aqui é legal, velho, de que Cavaleiros teve 2 finais. Um publicado na Shonen Jump, mostrando todos os Cavaleiros de Bronze e Athena se sacrificando para vencer Hades, e outro na encadernação do mangá, em que apenas Seiya morria. Não foi bem assim. O último episódio dos Cavaleiros foi publicado numa outra revista da Shueisha, a V-Jump, e não na Shonen Jump. Mas os volumes encadernados juntaram tudo na mesma coleção, e isto deve ter causado essa confusão. Qual é o seu personagem predileto de Cavaleiros? São 5 Cavaleiros de Bronze. Aquele é bem político. E como foi o sucesso dos Cavaleiros no Japão? O trabalho de fazer mangás obriga a gente a ficar preso num espaço pequeno, como nesse estúdio, e passar dias pensando e desenhando. Por isso, não conseguimos sentir o sucesso que nosso trabalho faz. Temos apenas alguns indícios através das cartas dos leitores. Foi só quando fui à pré-estreia no cinema que pude ver a reação do público de perto. Quando o Ikki ou o Seiya apareciam na tela, o público vibrava como se estivesse vendo cantores de sucesso. Aquilo foi surpreendente para mim, porque nunca havia visto pessoas manifestarem tanto entusiasmo por mangás e animes. Saber que fiz um trabalho tão querido no Japão e no mundo me deixa imensamente feliz e orgulhoso. Então você nem imaginava que pudesse conquistar fãs de todo mundo. Nem um pouco normal, lembra daquilo que o Masakazu Katsura falando do sucesso dele, né, de Video Girl, vindo aqui no Brasil, que ele nem esperava que chegasse em outro país, que ele escreveu assim propriamente apenas para o público japonês. Então uma surpresa, né? Aqui uma ficha básica do Masami Kurumada, tá? O ano dele de nascer, 12 de junho de 53, ele é do mesmo ano de nascimento da minha mãe, tá? Local Tóquio e signo de Sagitário. Aqui no caso é mangagrafia, mostrando Tsukeban, 74 e 75, Mikedo e demais aqui, até chegar o que? Cavaleiros ali foi entre 86 a 91, mas ele já tinha escrito mais, ó, depois. Shaka, Haimei, Koi no Kunui, Natasha, Salenite, Akineiro no Kaze, Aoitoro no Chihuahua, Blue Myth, nossa, cada nome, né, gente? Kyofu Taiken, BTX, que é muito odiado e adorado por alguns, Evil Crusher e Ring no Kakeira aí, que tá, né, de segundo ali naquela linha de acontecimentos, rendendo. O que você achou do título mundial da sua obra, Cavaleiros do Zodíaco, Zodiac Knights? Não vejo problema, acho que Cavaleiros do Zodíaco deve ser mais fácil de compreender para o público de fora. Sanseiya, o título original, é mais difícil de entender. No início, até os leitores japoneses tinham dificuldade de ler o título corretamente. É aí, ó. Mas Cavaleiros do Zodíaco não dá a impressão de que os verdadeiros heróis sejam os Cavaleiros de Ouro? Você acha? Mas achei legal não terem mudado o nome dos personagens. Seiya continuou sendo Seiya. Só em alguns países mudaram os nomes dos personagens. Aí aqui perguntou se ele se envolveu na produção do anime, ele falou que sim. No anime a história foi levemente alterada por conta de novos personagens, como o caso do Yoga, que acabou ficando com 2 mestres, o Cavaleiro de Cristal e Aquário. Você gostou do modo como a história ficou? É que o anime sempre acaba alcançando a cronologia do mangá. Nessas horas a equipe de produção da animação precisa criar suas próprias histórias
para preencher o buraco e esperar até o mangá ter volumes suficientes para poder retomar a linha. Normal também. Mas você não se envolveu na elaboração de Cavaleiro de Cristal? Não. Aquele foi um personagem que não tem nada a ver comigo. Ixi. No anime, as armaduras da saga do Santuário ficaram diferentes do mangá. O que achou disso? Por causa da natureza do anime, que exige uma quantidade muito maior de desenhos, os detalhes são sacrificados. Portanto, eu deixo a equipe de produção do anime fazer do jeito que eles acharem conveniente. Porque são trabalhos diferentes. Não me importo com isso. Prefiro assistir o anime de uma forma mais ampla. Por exemplo, a música, o traço do desenho. Tem episódios bem desenhados e outros não. Acredito que todos percebam isso. Por isso, para mim, o que importa no anime é o desenho e a música. A música, para mim, é fundamental. Ela pode emocionar as pessoas independentemente da imagem. A Henshin já entrevistou o Seiji Yokoyama, o compositor da Trilha dos Cavaleiros, uma vez. Você gostou do trabalho dele? Adorei, é maravilhoso. Veja a minha parede, aponta para os postos de CDs, né, dos Cavaleiros do Zodíaco pendurados. Continua a escutar esses CDs. Sobre a saga de Asgard aqui é bem legal também, ó, não existe no mangá. Você teve alguma participação efetiva no desenvolvimento dessa história e de seus personagens? Aí o Kurumada, no máximo, dei uma olhada no roteiro, mas não participei dela. Só achei que a saga de Asgard ficou comprida demais e que a de Poseidon acabou ficando curta por causa disso. Isso é verdade, isso é verdade. Aquela melancolia, dramaticidade toda que a saga de Asgard apresentou, eu acho até que prejudicou. Isso é a opinião Renato, tá, pessoal? Eu acho até que prejudicou a saga Poseidon, que veio logo depois, porque era ligada diretamente depois das 12 casas. Então muita gente ainda faz uma certa confusão, porque não leu o mangá nem nada. Por exemplo, tem um lance ali do Aldebaran sendo atacado, na saga de Asgard. O Aldebaran ele é atacado e levado ao hospital ali, ele foi atacado pelo Shido de Mizar e o Bado de Arco, né? Só que no mangá, quem ataca o Aldebaran não são eles, né? Já que não estão no mangá. É o Sorrento de Cirene, um dos generais marinhos ali de Poseidon. Nenhuma chancezinha da saga de Hades virar anime? Ah, cambada. Lembra aqui, gente? Ó, 2002. Eu acho que isso depende dos fãs do mundo inteiro. Se pressionarem, acredito que o projeto deve andar. Andou. E andou. Recentemente na França, um fã produziu uma pequena animação da saga de Hades. Você assistiu ela? Não sabia disso, mas já vi trabalho de fãs franceses na internet e fiquei surpreso com a qualidade deles. Tem gente que desenha muito bem. Olha, essa aqui também é bem interessante. No mundo inteiro, o assunto sobre a possível produção da saga de Hades em anime é discutido. Alguns fãs são contra a produção, pois acham que a história original do mangá seria estragada. Outros aguardam ansiosamente a hora de vê-la na TV. Qual a sua opinião a respeito? Bom, aí já é uma coisa que depende unicamente dos fãs. O negócio é respeitar a opinião de cada um. Mas nos dias de hoje, eu vejo as últimas criações em computação gráfica e fico imaginando as possibilidades que essa técnica nos dá. Tente imaginar só como ficariam os golpes dos cavaleiros feitos com CG daqui a 5 anos. Poderá ser uma coisa surpreendente. É verdade, cara. Aqui é interessante, ó. E quanto tempo os fãs precisarão esperar para ver a saga dos deuses? No momento, ainda estou trabalhando em Rig no Kakeru 2. Ou seja, ele deve ter parado, porque eu nem procurei saber, falar a verdade, né? Porque tá aí, velho. O mangá tá aí. Quantos anos você acha que irá durar o Rig no Kakeru 2? Também não tenho previsão. Outra obra famosa de sua autoria é o BDX. Poderia nos falar um pouco sobre? Acho que foi cedo demais para trabalhar nela. Há quem diga que BTX seja uma cópia dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu discordo, mas talvez eu devesse ter dado um tempo maior entre os dois trabalhos. Agora, foi a primeira vez que eu escutei essa opinião. Eita! Aqui tem também, se você quisesse falar com o Kurumada. Aqui falando, né, Cavaleiros do Zodíaco foi lançado quase em paralelo com Dragon Ball, de Akira Toriyama, e na mesma revista Shonen Jump. Vocês se conhecem bem? Não tenho muito contato com ele mora longe de Tóquio. Já bati um papo com ele em alguns eventos da revista, mas não somos amigos íntimos. Eita, o Maurício foi, né? Aí aqui a humildade bateu legal. Existe alguma rivalidade entre autores famosos que trabalham numa mesma revista? Por exemplo, entre você e Toriyama? Imagine, ele é um gênio e eu sou esforçado. Se ele for um ovo de ouro, eu sou um ovo de ferro. Preciso ficar sempre polindo a superfície, senão enferrujo e perco o brilho. Mas com esforço e dedicação posso brilhar tanto quanto ele. Para finalizar, você poderia enviar uma mensagem para os seus fãs no Brasil? Dizem que o Brasil é o país mais distante do Japão na face da Terra.
Saber que meus trabalhos são conhecidos lá no outro lado do planeta e, além disso, recebendo o apoio dos fãs, me deixa muito feliz. Espero que continuem gostando dos meus trabalhos. Cara, é que então. Eu saltei algumas, tá, gente? Eu falei alguns aqui mais relevantes, mas podem sempre dar aquela pausa, ver se vocês conseguem ver direitinho, tá bom? Porque, bicho, foi muito legal essa entrevista. E até falando tanto que ele foi simpático também. E quando você termina aquela avalanche da entrevista, ela vem aí Boys B. Um grupo de jovens enfrenta as dificuldades de entrar para o mundo adulto. Cara, aqui eu acho que eu cheguei a assistir, sei lá, acho que uns 2 episódios. Mas, cara, eu achei bem bacana essa ideia, assim, de um tipo Barrados no Baile. Não sei se vocês já assistiram Barrados no Baile, mas bem aqui é o estilo anime, cara. Bem bacaninha, viu? Falando aqui, ó, se você curte séries... se você curte séries como Barrados no Baile, Dawson's Creek, e corre o risco de se viciar por Boys B. Então, eu não viciei, o engraçado é isso, eu acho que eu não consegui os episódios seguintes. Aí, como tava já tendo muitas opções na frente, cara, eu acabei dropando, né, como falam aí hoje em dia, essa série. Mas tudo que eu li dela, era bem legal, cara. Mas quem sabe eu dou uma chance, tá aí, né? Eu acho que eu tenho até essa série guardada, não sei se eu cheguei a pegar ela toda posteriormente, mas não dei aquela conferida depois, infelizmente. Aí a história, ela é do Itabashi Masahiro e não traz super-heróis com a missão de salvar o mundo. Seus personagens são jovens comuns que enfrentam as dificuldades de crescer e aprender com a vida. Lançado em 1991, o mangá Boys B. E olha só, foi justamente em 1991 que Barrados no Baile foi lançado. Ou 1990, 91, acho que foi 91, junto com outro também que eu curti pra caramba, que ele era mais o formato sitcom, o Parker Lewis, mais ou menos nesse ano. E o mangá foi lançado ali e tal, alcançando tanta popularidade que é publicado até hoje. Até hoje daquela época, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Ali, 57 volumes de quadrinhos encadernados e simplesmente mais de 10 mil páginas de história. E como é quase impossível que um título de tanto sucesso ficasse apenas no papel, Boys B ganhou uma série animada com apenas 13 episódios que foi ao ar entre junho de 2000 no canal japonês Vovô. Eu acho que eu tenho 3 episódios no CD de arquivo. Mas aí eu vou dar uma olhada no meu acervo lá, se eu não cheguei a pegar ele, cara. Mas eu acho que eu tenho. Né? Só dropei mesmo, infelizmente, cara. Mais do lado aqui nós temos sobre Ultraman Cosmo. Esse Ultraman Cosmo é boa praça demais, mas quando tem que bater, bate também. Mas ele é muito no apaziguar os monstros lá. O herói ganha mais uma forma para combater os monstros e aliens que ameaçam a paz na Terra. Aqui pelo Marcelo Del Greco mostrando o Ultraman Cosmo aqui, ó, com a sua forma Eclipse. E tem umas participações nos filmes bem legal também, viu, cara? O Radar do Dr. Gore, trazendo ali o Hantaro, anime que já está de malas prontas para o Brasil, bem engraçadinho. A boataria total de Slayer, né? O final de janeiro foi marcado com uma gigantesca onda de boataria ligada à estreia de animes do Brasil. Slayer realmente não estreou como eles falaram, foi bem depois. Aqui o Ultra Seven 2002, a Tsuburaya Production confirmou uma nova minissérie de 5 capítulos estrelada por Ultra Seven. Essa série é a terceira leva de episódios lançados diretamente para vídeo, estrelada pelo herói vindo da nebulosa M78, que pra mim é meu ultra favorito, mas do Damoroboshi, nada contra o Ultra Seven mais pra frente, mas pra mim Damoroboshi ele marcou. O Scaflau no cinema, que já mostra até a qualidade do anime Movie em relação à sua série, falando pelo jeito, os animes não vão sumir dos cinemas americanos tão cedo. Aqui foi quando o Movie do Scaflau estreou lá. Full Metal Panic, aqui já na sua pegada mais séria, já falei pra vocês sobre a pegada Full Metal Panic Fumofo, que prepara os baldes de riso. Dion Riders, nunca vi mesmo, tá? Dos criadores do anime Rememai, chega uma nova produção que estreará no verão de 2002 no Japão, ali inverno aqui no Brasil. Em 99 tem início o ataque de alienígenas à Terra. Em 1999 tem início ao ataque dos alienígenas e a Terra ficou seriamente ameaçada no Japão. Em 1999 tem início o ataque dos alienígenas e a Terra ficou seriamente ameaçada. No Japão, que estava prejudicado por suas medidas contra os aliens, o professor Mio Sanada criou Jiwon, armas futuristas que correspondem ao estado de espírito de belas garotas para mostrar seu poder. Eita, agora dá uma olhadinha nesses aí. Fraga só os designers. Eudorama, essa série começou em 1991 com Zetai Muteki Haijino
e continuou com Genki Bakuhatsu Gambaruga e depois com Neketsu Saikyo Gouzora. Agora está confirmando o lançamento de mais um episódio da série Super Mechas Kanzen Shori Daiten O. Falou que é mecha, falou que é robô, velho. Tô dentro, só isso. Kinokumi segunda geração é aquela anime de luta livre. Esse aqui eu não acompanhei muito não, só vi alguns trailers assim, algumas propagandas, mas não acompanhei. O X-Drive também Move não assisti, mas já dá uma ideia aqui, né, que no futuro próximo as pessoas não têm necessidade de dirigir. Os casos conhecidos como iCars são controlados por computadores, não vi. Já o Dot Hack já assisti, muito bacana, já comentei dele também desde a revista Herói. A própria Henshin também já mostrou alguma coisa. Eu acho que a própria Animedor também está mostrando sobre como que foi o projeto desenvolvido ali de hack através de mangá, jogos eletrônicos, né? E anime também, cara. E eu peguei mais a ideia do anime, que eu curti pra caramba. Fantomas em DVD, aí isso aí foi legal. O lendário Fantomas está de volta em 2 DVD box. O primeiro contém os primeiros 26 capítulos da aventura do herói que surgiu no início da era Showa. 1925, não, só isso. Canon eu tenho em DVD também, são poucos episódios, mas bem bacaninha, tá? Inspirado em um jogo popular para computador, durante o inverno em uma cidade, o protagonista Aizawa se envolve com 5 meninas, prepara, galera, aquele ache do cara. Mas é bem de boa de você assistir, cara. Tem momentos aqui, lógico. Aqui mostrando sobre animes na internet, a AIC, conhecida pela produção de Oh My Gods, está iniciando em uma operação conjunta com a AI, ou A2, a transmissão de animes através da internet. O primeiro será um anime de 1987, Raja Taisei Dangayo. Para saber mais sobre a série, basta acessar. Eu tô na dúvida se também não era um mecha. Ah, não, é assim, ó, era um mecha. Quando tem um O assim, bicho, eu já vou direto para robô para ver se é isso mesmo. A cada voz trazendo mais uma vez Marcelo Campos nas páginas aqui, gente, pois ele é o protagonista da série, né, ali dando a voz ao protagonista da série Yu-Gi-Oh! E falando aqui um pouquinho, né, como é voltar a fazer um personagem principal depois de Shurato, e do Lyuma e do Trunks. Eu fiz o Lyuma de um Spectre e depois o Shurato. O Trunks eu nem sabia que iria se tornar um personagem fixo. No início não gostei devido à dublagem original, que era muito ruim e dificultava o trabalho, mas com o tempo comecei a gostar do personagem. Já o Yugi é um herói completo, ele é um cara que tem o domínio do jogo, às vezes ele perde, mas perde com a cabeça erguida. Para mim não tem muita diferença entre eles. Aqui contando, né, toda a sua concepção de pegar mais uma vez aí um protagonista, né, como a própria entrevista fala, cara. Agora ele, vozes indiscutíveis, né, cara, como já falado aqui, o Lyuma de um Spectre, ele fez também o Mu de Ares, ali, o inesquecível Mu de Ares, né, cara, pô. E tem uma pergunta aqui bem legal, deu pra notar que os personagens de Yu-Gi-Oh! Falam muito em pensamentos, isso não é estranho? Eu acho um bom recurso, eles estão em um jogo de cartas e com isso arquitetam seus planos no pensamento. Assim os telespectadores se tornam cúmplices deles, porque também sabem o que está acontecendo. Chegamos a Henshin 31, foram 30 dubladores entrevistados. Como você se sente tendo sido o primeiro da lista? Foi uma grande honra ser o primeiro entrevistado da revista. O Marcelo Del Greco me ligou me convidando e falou que iria lançar a revista e eu perguntei, não tinha outro? Por isso que você está me chamando? Então ele deu risada, mas acredito que foi por causa dos nomes. Sabe como é que é, né? Somos charás. Então assim, falar do Marcelo Campos assim, no geral, na sua voz indiscutível e excelente trabalho, é chover no molhado, né, cara? Dizem más línguas, em um determinado período assim, tava bem difícil de lidar com ele, mas, cara, não sou eu que vou me aprofundar nisso, porque eu gosto de saber muito do trabalho dele ali como dublador e em todos os personagens que ele trabalhou pra mim, ele deu tudo de si e trabalhou muito bem. O resto ali pra fora, cara, se virem lá nos 30. Deu a louca na Toei, produtora lança nova série de Kamen Rider com um herói totalmente remodelado. Aqui é do Ryuki, gente. Ali o Kamen Rider da vez da era Heisei, né? Trazendo o Kamen Rider que ele, no caso, ele realmente já tinha um design muito diferente dos seus anteriores. Animais ligados também, no caso dele é um dragão Ryu, vem de, né, é de dragão. E ainda temos também o morcegão aqui, que esse aqui foi inspirado totalmente, o Knight, né, foi inspirado no Batman. Ele é o primeiro ali, pelo menos dessa era Heisei, que ele usava um mecanismo, né, aqui
para ele usar cartas. Tá? Porque depois dele veio o Blade. O Blade também usou carta de uma outra forma, mas eram umas cartonas. Ele usava as cartas que jogava nesse mecanismo aqui. Né? Tem a voz que narra, né? Tipo Final Event ou Attack Event, ou coisa assim. E era manifestada ali as suas capacidades, seus poderes de acordo com a carta. Aí mostrando aqui a ficha do Ryuki. Tá? Aqui ó, mostrando os Advent Cards. Tem o Sword Advent. Mas volta não. Aqui a ficha do Ryuki, a ficha do Knight e aqui os Advent Cards. Advent Cards, no geral, são os equipamentos que os Riders têm. E mano, Ryuki tem uma pá de Riders. Nossa, tem Rider pra caramba ali, viu? Cada um com o seu objetivo diferente, lógico. Mas mesmo assim, cara, tipo, chegava um ponto que eles tinham que saber quem que era o melhor, né? Tinha uma guerra ali, né, declarado pra eles. Só que, cara, eram vários tipos de pessoas com personalidades diversas tendo essas capacidades. Foi nele aqui, ó, que eles fizeram depois uma adaptação americana, Kamen Rider lá, o Cavaleiro Dragão, né, que eles colocaram. Apesar de eu não gostar, isso é particular, viu, do alter ego de Ryuki, eu acho e prefiro ainda a versão japonesa. Com toda a galera que assiste muito essas versões americanas, falou que foi uma das melhores adaptadas. E com direito à participação de atores veteranos. O próprio Mark da Casco, ele participou de episódios do Cavaleiro do Dragão. É Tokusatsu, tá ok? Tem seus altos e baixos. No geral, como eu gosto disso aqui pra caramba, eu aproveito muito aquilo ali que me atraiu, que fez eu dar alguns elogios, mas ele tem seus altos e baixos também, como todas as outras séries. Então, se chegar para me perguntar, vale a pena assistir? Vou falar para você, vale sim, porque aí você fala a sua opinião também, tá? O Anime Encontro 2, o Anime Encontro, isso aqui já é um evento lá de Curitiba, mega evento aqui, ó, lá no Paraná, tá? Aquele estilo que a gente gosta de juntar num local ali, bicho. Muitos fãs trazendo ali também para essa atração, cara, stand de venda, entrevistas com dubladores, apresentação com bandas, exibições, cosplayer, oficinas variadas, que essa aqui eu sempre fui fã, né, cara? E aqui tava mostrando o grande sucesso que já tinha num evento Anime Encontro lá no estado do Paraná. Até eles chegaram a usar muito isso aqui, ó. Até aqui na minha cidade, quando eu comecei a fazer eventos, a gente fica chamando Anime Encontro em Neves, né, e tal. Mas o Anime Encontro, assim, o nome ele veio, se eu não me engano, lá de Curitiba, tá? O nosso aqui é o Anime Neves, mas aí é uma história que eu vou contar em outra situação, tá, pessoal? Mas é um evento bem bacana também de se acompanhar, viu? Foi ele que fechou aqui, mostrando, já a Henshin tem notícias em primeira mão, tá? Já falei, deixa eu ver aqui, já falei dessa também, então nós paramos aqui na número 31, que é com uma entrevista lendária aqui, com o lendário Masami Kurumada, justamente aí batendo de coincidência, falar de Masami Kurumada em um vídeo aqui no canal, justamente sobre o contexto também que temos agora da volta dos Cavaleiros do Zodíaco em mangá lá no Japão. E essa aqui merecia muito essa chegada com vocês, ler muita coisa dele direto ali do que ficar só passando, né? Como eu disse, dei uma demoradinha porque estava na correria danada, mas logo a gente volta, viu? Para dar essa continuidade. Não esqueçam de continuar seguindo ali os shorts, viu, pessoal? Não esqueçam de assinar o canal, tá bom? Porque, já vou logo falando para vocês aqui, a Henshin ela foi até a 38. Infelizmente eu não tenho todas, mas as que eu tenho vai ser o maior prazer de compartilhar com vocês aqui, fazendo essa resenha. Lembrando, gente, que feedback sempre bem-vindo. O que vocês acharam? Vocês queriam que eu falasse mais alguma coisa e tal, viu? A opinião de vocês é muito importante aqui para ajudar esse sensei a dar continuidade. Valeu? Vejo vocês no próximo vídeo aí. Até a próxima.